Queridos irmãos, queridas irmãs, como é bom estar aqui com vocês, refletindo mais uma vez o Evangelho que nos é proposto pela nossa liturgia de domingo. Estamos no 31º domingo do tempo comum, ano litúrgico C, e nos é oferecido hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 até 10. E o tema da liturgia de hoje é: a vida é obtida dando e não acumulando. A vida é obtida dando e não acumulando. O Evangelho de Lucas começou com a afirmação de que nada é impossível a Deus. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, quando o anjo diz isso a Maria: nada é impossível a Deus. Não existem casos desesperadores, não existem pessoas que, qualquer que seja a situação delas, a condição delas, possam ser excluídas do amor de Deus. No entanto, no Evangelho há duas categorias que parecem estar excluídas do amor de Deus e, portanto, da salvação. A primeira dessas categorias é aquela dos publicanos, os coletores de impostos, que eram considerados transgressores de todos os mandamentos, pessoas impuras para as quais não havia alguma salvação. A outra exclusão vem da parte de Jesus, que exclui taxativamente a presença dos ricos na sua comunidade. Jesus disse claramente, abre aspas, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 25. A comunidade de Jesus é composta por senhores, não gente rica. Qual é a diferença? O rico é aquele que tem e retém para si, guarda para si mesmo. O senhor é aquele que dá e partilha com os outros aquilo que tem. O evangelista apresenta-nos no capítulo 19, nos 10 primeiros versículos, um caso que parece ser desesperador, sem solução. Mas vejamos, vamos começar a ler o texto para compreender melhor do que se trata. Nós estamos então no capítulo 19 e leremos agora os versículos de 1 a 2 e você vai ver aí na sua tela o texto bíblico aparecer. Tendo entrado em Jericó, Jesus passava pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ironia da sorte, pois em hebraico, Zaqueu é Zacai e significa puro. Mas veremos que Zaqueu é a pessoa mais impura da cidade, apesar de ter esse nome. Ele possui duas características que o excluem da salvação. Não somente ele é um publicano, um coletor de impostos, mas inclusive é o chefe deles. E, além disso, ele é rico. Portanto, do ponto de vista da sociedade religiosa, ele é um excluído de Deus, mas também para Jesus. Ele não pertence à sua comunidade. Assim sendo, trata-se de um caso desesperador, para o qual não há esperança, aparentemente. Vejamos. No versículo 3, nós lemos: ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Aqui a intenção do evangelista não é dar-nos uma indicação folclorística da estatura desse personagem. O termo que ele usa para pequeno é o grego mikros, significando que ele não está à altura de Jesus. E por que Zaqueu não está à altura de Jesus? Porque a atividade que ele desenvolve o leva a enganar e roubar os outros, fazer o mal aos demais, e sobretudo porque é rico. Os ricos não estão à altura de Jesus. Prosseguindo, versículo 4 do capítulo 19 nos diz: então ele correu à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus, que devia passar por ali. Aqui está a primeira das mudanças que há nessa pessoa. Ele é o chefe dos cobradores de impostos, é uma pessoa desprezada, mas também temida e reverenciada. E ele começa a correr. Correr, na cultura daquela época, é algo desonroso, porque ninguém jamais corria. O sicômoro é uma planta típica da região, ali de Jericó. Eu vou mostrar para vocês uma imagem agora, que vai aparecer do sicômoro, que se encontra na cidade de Jericó, em memória desse episódio. Então esse sicômoro que vocês estão vendo aí agora, essa foto,
foi tirada em uma pequena praça da cidade atual de Jericó, onde aconteceram esses fatos. Olha que coisa interessante. É uma grande planta. Bem, Zaqueu pensa que para ver Jesus ele deve subir. Em vez disso, Jesus o convidará a descer. E esse subir numa árvore e descer de uma árvore não é meramente geográfico, não. É uma questão diferenciada. É o rebaixar-se, né? No versículo 5 do capítulo 19 de Lucas, lemos: Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele pensava de acordo com a mentalidade religiosa da época, a qual achava que para se aproximar de Deus era preciso subir, mas Jesus o convida a descer. O verbo dever, hoje eu devo ficar com você na sua casa, né, que Jesus Cristo usa, o verbo dever é um verbo técnico com o qual os evangelistas afirmam a vontade divina. Portanto, essa parada na casa de Zaqueu faz parte da vontade de Deus, do plano de salvação, deste Deus que veio oferecer seu amor a todos. Vamos ver o versículo seguinte, o versículo 6, que diz o seguinte: Ele, ou seja, Zaqueu, desceu depressa e o recebeu com alegria. Primeiro, Zaqueu corre, como vimos no início do Evangelho. Então, novamente, agora ele desce também depressa, rapidamente. E qual é o motivo da alegria de Zaqueu? Não é apenas pela acolhida realizada pela figura de Jesus. A alegria vem do que ele está para fazer. Jesus, numa expressão que está contida nos Atos dos Apóstolos, dirá: há mais alegria em dar do que em receber, como temos lá em Atos 20 e 35. E Jesus proclamou: bem-aventurados aqueles que fazem a escolha da pobreza, da partilha. Esta é a razão da alegria de Zaqueu. É a escolha que ele fará. Versículo 7 diz o seguinte: Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Mas a alegria de Zaqueu corresponde agora ao mau humor das pessoas que estão ali na cena. Os pecadores, na cabeça desse pessoal, devem ser admoestados, censurados e, sobretudo, evitados. É impensável que uma pessoa pura entre na casa de uma pessoa impura, porque será infectada com a sua impureza. Isso era lógico na sociedade naquela época. Jesus mostra que não é verdade, que o ser humano pecador deve se purificar para ser digno de acolhê-lo. Mas é justamente acolhendo o Senhor que a pessoa se purifica. Zaqueu vai se purificar depois de acolher o Senhor, e não antes, como as pessoas achavam que deveria acontecer. Prosseguindo, no versículo 8 lemos: Entretanto, Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Assim, quem era rico, Zaqueu, já não será mais rico a partir deste momento. Porque metade do que ele tem será dada aos pobres. É o acolhimento da bem-aventurança de Jesus. É claro que Zaqueu roubou, que prejudicou alguém, isso é evidente, ainda mais sendo o chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu faz muito mais, no entanto, do que aquilo que era estipulado na lei. De fato, se formos lá no livro do Levítico, no Antigo Testamento, no capítulo 5, leremos que o culpado tinha que devolver o que roubou com o acréscimo de 1/5. Ou seja, se você tivesse roubado 100, você dava 100 mais 1/5 de 100, que é 20, então 120. No entanto, Zaqueu diz que vai devolver 4 vezes mais. O que aconteceu? Ele era rico, agora não é mais rico. Porém está em êxtase, na felicidade, na alegria de fazer a vontade de Jesus. E agora, concluindo este evangelho deste domingo, leremos os versículos de 9 a 10 que dizem: Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Jesus foi indicado neste evangelho, no início, como o Salvador.
E pela primeira e única vez o termo salvação aparece em Lucas. Primeira e única vez aqui, nesta passagem de Zaqueu. Hoje a salvação chegou à tua casa. As pessoas achavam que por causa de sua conduta, Zaqueu fosse um excluído, um impuro, um maldito. Não, ele é filho de Abraão. O Filho do Homem não espera que os pecadores venham a ele arrependidos, mas é ele quem vai ao encontro desses pecadores para comunicar a vida. Porque Jesus diz, salvar o que estava perdido. Por que essa afirmação? Porque a riqueza destrói as pessoas. A vida é obtida dando e não acumulando. Esta é a boa nova. Este é o evangelho trazido por Jesus. Então, para ele não existem casos impossíveis, casos sem esperança. E agora, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, eu vos apresento a minha própria reflexão à luz desse texto do Evangelho de Lucas. E começo citando o Salmo 62 da Bíblia, versículo 11, que diz o seguinte: não confieis na violência e não vos deixeis enganar pela rapina. Se crescerem as riquezas, não prendais a elas o coração. Olha que bonito, vou repetir. Não confieis na violência e não vos deixeis enganar pela rapina. Se crescerem as riquezas, não prendais a elas o vosso coração, diz o Salmo 62, versículo 11. A cena de Zaqueu se situa ao final da viagem de Jesus até Jerusalém, iniciada no capítulo 9, versículo 51 de Lucas. Jericó é a última cidade antes de chegar em Jerusalém. 2 episódios significativos têm lugar nessa cidade. É a cura do cego, em Lucas 18, 35 e 43, portanto antes desse episódio que lemos hoje, e o encontro com Zaqueu, que é o capítulo 19, versículos de 1 a 10, que acabamos de ler e meditar. É impressionante como Lucas insiste que, até o final de seu trajeto, ao lugar de sua prisão, julgamento, morte e ressurreição, Jesus continua a aliviar os sofrimentos humanos e acolher as pessoas marginalizadas. Essa é a sua tarefa. Portanto, o projeto de Jesus se consuma dessa maneira. O cego, aquele que não enxergava a vida, aquele que vivia à margem da estrada e da existência, segue Jesus depois de curado. Está lá em Lucas 18, 43. E o chefe, o primeiro dos publicanos, em grego aritelones, apegado ao seu Deus dinheiro e à sua riqueza, dá seus bens a quem ele roubou. Está lá em Lucas 19, 8, como acabamos de ler. Isso é levar Jesus e seu evangelho a sério. E o teólogo espanhol José María Castillo enxerga nessas atitudes de Jesus o programa da convivência. Isto é, o programa pastoral de Jesus não se fundamenta em ensinar doutrina, em impor normas às pessoas, nada disso. Porque, segundo este teólogo espanhol, o evangelho não se ensina nem se impõe, mas se contagia. Quer dizer, o evangelho se transmite por contágio. O evangelho se transmite não porque se sabe, mas porque se vive. Consequentemente, somente quem vive o evangelho é que está capacitado para evangelizar, conclui Castilho. E a conversão de Zaqueu não se deu porque ele mudou de religião, de crenças ou práticas religiosas. Ele se converteu porque teve a coragem e a coerência de fazer a sua opção chegar em seu bolso, em seu dinheiro, em seus depósitos. Ao final, lhe restou bem menos da metade da riqueza que possuía. Não que a religião não interesse, mas a conversão mesmo passa pelo dinheiro, pois assim se demonstra o quanto se leva a sério a fé. Por isso é de se destacar a alegria que toma conta de Zaqueu quando Jesus lhe anuncia seu desejo de ir até a sua casa. Alegria essa devido ao fato dele poder demonstrar pessoalmente a Jesus o quanto estava decidido a mudar de vida. A alegria, aliás, é um tema caro ao evangelista Lucas.
Seguramente é neste evangelho que mais nos deparamos com essa palavra, alegria. Seja na forma substantiva, em grego é hara, aparece 9 vezes em Lucas, ou seja na forma verbal, que pode em grego assumir hairo ou sinhairo, e aparece também 9 vezes só no evangelho de Lucas. Em geral, a alegria ou o alegrar-se é em referência à chegada do Messias, ao encontro com ele, como reação à sua atuação e às suas obras, e ao estado das pessoas diante daquilo que dele receberam. Afinal, a verdadeira alegria é realizar a vontade do Pai e de seu Filho, como experimentou Zaqueu. E agora, concluindo, eu lhe convido, querida irmã, querido irmão, a rezar comigo esta bela oração. Ela vai aparecer na sua tela e você poderá nos acompanhar. Ó Deus, que em teu Filho vieste buscar e salvar os perdidos, faze-nos dignos de teu chamado, realiza toda a nossa vontade de bem, para que saibamos acolher-te com alegria em nossa casa, para compartilhar os bens da terra e do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa é a oração da coleta da missa desse domingo no Missal italiano. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado por nos acompanhar semanalmente. Deus vos abençoe e vos guarde e vos conceda um santo e abençoado final de semana. Até a próxima, se Deus quiser.